Você sabe como ocorre a perda óptica em uma fibra óptica? Não? Tá bem comigo? Porque eu te explico. Vamos lá. O Enem já te perguntou qual a distância máxima que uma onda luminosa consegue se propagar ao longo de uma fibra óptica sem precisar ser reinjetada energia no sistema. Eduardo, e por que essa reinjeção de energia no sistema é necessária? Porque na prática, durante as sucessivas reflexões que a luz vai sofrendo na fibra óptica, haverá um pouco de perda de energia em algumas dessas reflexões. Por que, Eduardo, se ocorre uma reflexão total? É aí que mora o problema. A reflexão, ela nem sempre ela é total. Quais são as condições necessárias para que o fenômeno da reflexão total na fibra óptica aconteça? Não só na fibra óptica, para que o fenômeno da reflexão total aconteça. Duas condições. Primeira, que exista uma diferença entre os índices de refração de onde a luz se propaga naquele momento e o índice de refração para onde ela vai tentar ultrapassar. Esses dois meios materiais, o que eu coloquei aqui em verde e o que está separado aqui em cor clara, são dois meios materiais chamados de refringentes, né? Os dois permitem a passagem de luz. No entanto, quando essa onda luminosa ela tenta passar para o outro meio material refringente, o que está aqui em verde, qual é a relação que tem que existir entre os índices de refrações? É que o índice de refração do meio material mais interno necessita ser maior do que o índice de refração do material mais externo. Ou seja, se eu chamar esse material aqui de material A e se eu chamar esse material aqui de material B, o índice de refração do material A precisa ser maior do que o índice de refração do material B. Essa é a primeira exigência para que o fenômeno da reflexão total aconteça. O raio luminoso ele tem que estar tentando passar do meio mais refringente para o meio menos refringente. Perceba que comparando A a B, o índice de refração de A ele é maior do que o índice de refração de B. O raio luminoso, para que o fenômeno da reflexão total aconteça, necessita estar passando do meio material mais refringente para o meio material menos refringente. Então pronto, primeira exigência, relembrei para você. Segunda, é necessário que um ângulo específico, que tem um nome muito bonito, que nós chamamos lá no ensino médio para você, quando a gente está dando aula, chamado de ângulo limite. Lembra? É necessário que esse ângulo limite ele seja ultrapassado para que o fenômeno da reflexão total aconteça. E esse ângulo limite, aqui está ele. Eu vou chamá-lo inicialmente de ângulo de incidência, porque eu não sei se esse limite ele já chegou a ser atingido a ponto de ser ultrapassado. Então, se esse ângulo aqui, que é o nosso ângulo de incidência, ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal, ó, se esse ângulo ele não tiver ultrapassado o valor do ângulo limite, eu vou colocar aqui, segunda exigência, se esse ângulo ele tem que ter sido maior do que o que nós chamamos de ângulo limite. Se essas duas exigências forem obedecidas, aí o fenômeno da reflexão total acontece. Eduardo, e na prática, durante as transmissões de fibra óptica, não é assim não? Não. Claro que nós fabricamos a fibra óptica de maneira que essa relação entre os índices de refração sempre aconteça. Isso aí tudo bem, é verdadeiro. Então a primeira das exigências ela é obedecida, mas a segunda nem sempre. Então, durante as reflexões que o raio luminoso vai sofrendo dentro da fibra, nem sempre a reflexão ela chega a ser total. Porque esse ângulo, apesar de ser grande, ele pode não ter atingido ainda o seu limite. Se ele não tiver atingido ainda o seu limite, com certeza, já que é uma fibra óptica, uma parcela da energia será refratada, aliás, refletida. Mas com certeza, se o limite ainda não foi ultrapassado, uma parcela da energia será refratada. Como assim, Eduardo? Isso é importante relembrar para você. Toda vida que a reflexão ela ocorre, toda vida não, mas a maioria das vezes, que a reflexão ela ocorre, ela vem acompanhada de uma refração. Na verdade, o único fenômeno onde a parcela refratada ela não acontece é no fenômeno justamente da reflexão total. Então, o que você pode esperar de um raio luminoso é que a incidência dele em uma determinada superfície sempre provoque dois outros fenômenos, a parcela refletida e a parcela refratada. Quando é que a gente tem o direito de inibir a parcela refratada? Quando o fenômeno da reflexão total acontece. Quando é que o fenômeno da reflexão total acontece? Nessa condição e nessa condição. E se você tiver uma fibra óptica onde esse ângulo não tenha atingido ainda o seu limite ou ultrapassado o limite, aí a reflexão total não vai poder acontecer. Ou seja, 100% da energia não vai poder ser refletida.
Com certeza, uma parcela alta da energia será refletida, já que isso aqui é uma fibra óptica, mas também uma parcela da energia será refratada. Ah, Eduardo, então quer dizer que durante as transmissões de fibra óptica, nem sempre esse ângulo ali é atingido, aliás, ultrapassado, o seu valor limite, a ponto de eu poder dizer que todas as reflexões que acontecem dentro da fibra óptica não são reflexões totais? Perfeito. O esperado era que todas elas fossem, mas eu não posso dizer que todas elas são. O que significa dizer que há uma parcela de energia perdida durante as sucessivas reflexões. E essa perda de energia faz a onda perder intensidade. E essa perda de intensidade, obrigatoriamente, ele chamou aqui de perda óptica. E essa perda óptica, ela vai ocorrendo, é claro, à medida que o comprimento de onda da onda vai variando. Como é, Eduardo? Essa parte eu não entendi. Então vamos lá. A segunda parte da questão, então a primeira parte ele aborda a sua interpretação do fenômeno da reflexão total. A segunda parte ele aborda a sua interpretação se você sabe ler o gráfico ou não. O gráfico ele está te dando um gráfico de perda óptica por comprimento de onda. Então, quando ele te fornece um gráfico desse, ele está te informando o quê? As ondas que se propagam dentro da fibra óptica, elas não perdem essa intensidade sempre da mesma maneira. Vai depender do seu comprimento de onda. Então, deixa eu ler a pergunta da questão para você. Vamos lá. Vamos lá. Em uma linha de transmissão de informações por fibra óptica, quando um sinal diminui sua intensidade para valores inferiores a 10 decibéis, este precisa ser retransmitido. Então, supondo que essa onda chegue aqui, penetre na fibra óptica, inicie a sua propagação com uma intensidade de 10 decibéis, com um nível referente a 10 decibéis. Aí ele vai dizer, no entanto, a intensidade superior a 100 decibéis não pode ser transmitida adequadamente. Por que eu botei 100? Porque eu já sei que durante as transmissões, o que eles iniciam a transmissão é justamente 100 decibéis. Porque valores maiores que esse dificultam a transmissão da onda. Então, o ideal é que nós iniciemos a transmissão com o seu valor máximo, já que sabemos que durante a cada reflexão eu vou perdendo um pouco dessa intensidade. Então, o normal é iniciarmos as nossas transmissões a 100 decibéis. E a cada reflexão você vai perdendo um pouco de intensidade, fazendo aquela intensidade reduzir. Ou seja, está ocorrendo uma variação de intensidade da onda, que é o que ele está chamando aqui de perda óptica. Aí ele vai dizer, no entanto, a intensidade superior a 100 decibéis não pode ser transmitida adequadamente. O que significa dizer que eu inicio com esse valor. A figura apresenta como se dá a perda de sinal, que é a perda óptica, para diferentes comprimentos de onda para certo tipo de fibra óptica. Opa! Então ele está te dando o quê? Um gráfico, onde ele está te informando as diferenças com que essa onda perde a sua intensidade referente ao comprimento de onda. Vou te pegar um valor aqui qualquer e vou te explicar isso. Por exemplo, supondo que eu pegue esse ponto. Esse ponto eu vou adotar o comprimento de onda dele como sendo aproximadamente 0,9. 0,9 eu vou adotar esse ponto com um valor aqui de 2,7. O que isso significa? Que para ondas luminosas que se propaguem nessa fibra óptica, mas essas ondas elas tiverem o comprimento de onda de aproximadamente 0,9 micrômetro, 0,9 micrômetro, a perda óptica ela é de valor 2,7, ou seja, haverá uma perda de 2,7 decibéis para cada quilômetro deslocado. Então, será que esse valor de comprimento de onda nas ondas que eu vou escolher a minha transmissão é o adequado? Não, porque a perda ela ainda é alta. Quando você olha para o gráfico, há um melhor comprimento de onda para a transmissão. Então, ao olhar para esse ponto, você enxerga o seguinte, que o comprimento de onda que você vai escolher para a transmissão dentro da fibra óptica é o comprimento de onda equivalente a 1,5 micrômetro. Porque se você decidir transmitir a onda com esse valor de comprimento de onda, de lambda, a perda óptica será de apenas quanto? 1 decibel a cada quilômetro. É o momento onde a onda vai se propagando, mas a cada reflexão eu vou perder a menor intensidade possível. Agora vamos para a pergunta da questão.
Aí ele vai fazer a pergunta para você: qual é a máxima distância em quilômetros que um sinal pode ser enviado nessa fibra sem ser necessário uma retransmissão? Opa! Então, peraí. Eu vou entrar na minha fibra óptica com a intensidade máxima, 100 decibéis. Essas reflexões vão acontecendo e a perda de intensidade, a perda óptica vai sendo provocada e eu vou sair lá na fibra óptica? Não sair. Mas qual momento será necessária uma reinjeção de energia no sistema? No momento em que a onda tiver apenas 10 decibéis de intensidade. Então você percebe que ao longo da propagação da onda, ela ainda pode variar 90 decibéis em sua intensidade. Ela ainda pode se propagar deslocando-se uma determinada distância de maneira que ela perca 90 decibéis sem precisar de reinjeção de energia no sistema. Então você imagina a onda entrando na fibra com 100 decibéis, sofrendo as sucessivas reflexões, perdendo intensidade, e lá no momento da reinjeção da energia no sistema, a onda terá apenas 10 decibéis. Se ela pode sofrer essa variação sofrida, ela chega a ser de 90 decibéis. Então a perda óptica que ela pode sofrer sem precisar de reinjeção de energia no sistema é de 90 decibéis. O comprimento de onda adequado que você deve escolher olhando para o gráfico para a transmissão dessa informação dentro da fibra óptica é um comprimento de onda de 1,5, que é o que vai fazer a perda óptica ser a mínima possível. Aí qual é a pergunta da questão? Qual é a distância máxima que essa onda pode se propagar? Peraí, mas a distância ela consegue ser máxima se a perda óptica for mínima. Então você olharia para o gráfico, buscaria justamente o comprimento de onda de valor 1,5, que é o momento onde a perda óptica ela é de apenas 1 decibel a cada 1 quilômetro, e faria uma regra de 3 simples. Você diria o quê? Que 1 decibel de perda óptica é provocado para cada 1 quilômetro de informação propagada. Se você decidir, é claro, propagar a onda com o comprimento de onda de 1,5. Então, se essa onda vai poder se deslocar perdendo 90 decibéis de intensidade, se ela vai poder perder 90 decibéis de intensidade, ela ainda consegue, ao perder esses 90 decibéis, se deslocar que quilometragem? Então, era uma regra de 3 simples, onde você perceberia que esse deslocamento ele é justamente de 90 quilômetros. Mas onde é que está a jogada da questão? Você perceber na leitura do gráfico que o comprimento de onda adequado é referente a 1,5 micrômetro, que é o que vai fazer a perda óptica ser mínima, que é o que vai fazer o alcance ser máximo. Show de bola? Bem, eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.